Tranquilo para você pensar o tempo dessa forma? Assim, eu não sei você, mas o tempo é mais ou menos o seguinte. Pensa em R$100. Eu gosto de pensar o tempo assim. R$100. Se você gastar R$20 desses 100, sobra quanto? Vocês são bons de matemática, cara. Quando o assunto é dinheiro, até quem não é bom, né? Tu gastar mais 30. Já comecei a dificultar, não foi? Sobrou 50. Ou seja, você não tem mais aquele 100. Você só tem o tempo é do mesmo jeito. Se você gastou 30 minutos aqui, acabou. A diferença é que dinheiro a gente consegue um pouquinho mais, né? Tempo não. Se você já teve 19 anos na sua vida, eu garanto a você uma coisa, você nunca mais vai ter 19 anos. Tem como voltar atrás. E quando você pensa em anos, né? É um espaço de tempo muito longe, mas talvez você pensar em horas. Aquelas 2 horinhas, né, que você passou acordado, vendo a vida alheia pelas redes sociais, aquilo não volta mais. Acabou, cara. Mas esse negócio de agenda é tão complicado, é tão difícil, que eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu estou quase que me fazendo essa pergunta, eu não sei se isso fecha com a maioria de vocês, mas você já pensou que era onipresente? E de repente, você marcou 2, 3 ou mais compromissos no mesmo momento? Aurélio se entregou. A risada não nega. A Aninha já deu que ela lembrou do dia. Gente do céu. Não, fala sério, cara. Onipresente é um atributo, uma característica de Deus. Só Ele tem essa característica. Só Deus pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Por mais que você seja desenrolado, você não vai conseguir. Ah, mas era online. Mas você não está. Termina que você não está nem numa reunião e nem na outra, né? Porque hoje ficou moda, né? Aquela coisa, né? Tem uma reunião que é pelo Meet e tem outra que é pelo Zoom, né? Ele faz uma gambiarra, deixa a câmera desativada nos dois, microfone desativado nos dois e consta presença nas 2 reuniões. O fato é que você não estava nenhuma nem outra. Cochilando, né? Já fez muito isso, né? Parece uma bobagem isso, mas é fato, gente. A gente faz isso. E para os cristãos presentes, eu quero dar uma pincelada. Se você não é cristão, fica de boa, tá? Você está resguardado. Agora, se você é cristão, pensa comigo o seguinte: como as pessoas podem confiar em um Deus que cumpre a sua palavra, que cumpre promessas, se nós não cumprimos as nossas? Como é que as pessoas vão compreender a excelência do nosso Deus, que cumpre a sua palavra, se nós não cumprimos a nossa? E talvez seja interessante já começar assim, pensando sobre isso, porque muita gente acha que isso é bobagem. Eu não estou falando de exceções que acontecem, né? Mas a exceção não é assim, eu marquei um compromisso às 18h30 e de repente deu 8 horas. Aí eu lembrei, fulano, rapaz, desculpa não ter desmarcado. Isso não é exceção, isso é sacanagem. Você abusou do tempo daquela pessoa. Talvez ela se preparou para te receber. Talvez ela organizou a casa. Talvez ela se locomoveu. E de repente passaram-se 10, 15, 20, 30 minutos e você não apareceu.
Já parou para pensar nisso? Porque parece um negócio tão bobo, né? Que nós fazemos da exceção a regra. E você já é conhecido como aquele que fura os compromissos, ou que no mínimo chega atrasado. Então alguém que quer marcar um compromisso com você 7 horas, já marca 6h30, porque ele sabe que você só vai chegar 30 minutos depois. Absurdo, né? Mas é a verdade. Por várias vezes, na construção da nossa comunidade, da IEB, tinha esse negócio. Olha, a gente tem que marcar 7 horas se a gente quer que o pessoal chegue 7h30. Eu nunca entendi isso. E olha que eu já fui muito desorganizado na vida. Não é que eu sou perfeito, mas sou bem melhor do que eu era. E Jesus, ele falou um negócio muito interessante, e eu não sei se você gosta de Jesus, mas ele tem assim uns insights, né? Uns insights. E um desses insights de Jesus é o seguinte: seja o seu sim, sim. E o seu não, não. Simples assim. O que passar disso vem do maligno. O que passar disso vem do maligno, cara. Se você disse, eu não preciso assinar um contrato contigo, com testemunha e tudo, né, Yane? Não precisa. Será que não vale só você dizer? Será que eu tenho que desconfiar? Será que sempre quando eu marco um compromisso com você, eu tenho que ligar para confirmar aquele compromisso? Será que a gente não pode só marcar e simplesmente aparecer no local e hora combinada? E isso, a complexidade disso, o meu sim é sim, o meu não tem que ser não. Então talvez uma boa maneira de encarar esse tema tão complexo é começar com essa reflexão: eu preciso ter palavra. O que eu digo tem que valer alguma coisa. Eu preciso ter palavra. Mas o ponto, e eu acho isso curioso, porque nós, brasileiros, né? A gente gosta de ser gente boa demais. A gente gosta de ser legal. Aí a gente encontra aquele amigo assim, de longa data. Eu não sei se isso acontece com você, mas comigo acontece direto. É assim, ó. Ai, fulano, que bom que eu te encontrei casualmente aqui pelo centro, ou pelo shopping, ou sei lá onde. Ah, vamos marcar. Tem cafés que nunca saíram. Já viveu isso? Vamos marcar para um dia, sei lá, em casa. Não tem hora, não tem dia, tem nada. É tão subjetivo, né, cara? Vamos marcar para a gente fazer uma viagem juntos. E a viagem nunca sai. E talvez a gente está tão acostumado com os sims e dizendo sim para todo mundo. Vamos sim. De repente alguém chega para você, aí você diz isso, né? Ô fulano, vamos marcar para tomar um café? Aí o cara puxa a agenda, ou puxa o celular, ou alguma coisa, e diz assim: que dia? Já dá uma atenção, né? Aí tu já fica assim: sexta-feira, que horas? 7 horas, tá bom para ti? Tá bom. Isso é comum. Porque o que é comum é dizer sim, mas na verdade eu estou dizendo não. Vamos marcar o café? Na verdade é tipo assim, eu estou me lixando para o que tu pensa, para quem tu é, para esse compromisso, para esse momento juntos. Não me interessa quem tu é, o que tu vai fazer, o que a gente vai construir juntos nesse café, mas eu não estou nem aí, cara. Vocês entendem isso? Parece uma bobagem. Mas nós somos os donos dos muitos sims. Então talvez passou da hora da gente aprender a dizer mais não. Mas não. Fulano, vamos marcar para tomar um café? Sim. Quando? Qualquer dia desse. Qualquer dia desse eu não conheço esse dia. Pode ser sábado? Pode? Que horas? Tal hora. Ou então dizer: nesse dia eu não posso. Esse dia não dá para mim.
Ah, mas quando dá? Olha, aqui na minha agenda só dá daqui a 10 dias. Dá para ti? Dá não, beleza. Mas eu não posso comprometer o meu tempo quando eu não o tenho. Sacou? Não adianta. E talvez as pessoas tenham dificuldades com os nãos, e aí eu lembro das palavras de um grande filósofo conhecido de vocês, que é o reverendo Hildek. Hildek, ele numa conversa de um podcast que nunca subiu, ele soltou uma pérola filosófica e ele disse assim: olha, nós precisamos aprender a dizer não às coisas boas para dizermos sim para as melhores. Quem disse isso? Grande Hildek, hein? Grande Hildek. O que foi, gente? Uma frase não é boa? Foi a melhor que eu achei. A melhor foto que eu achei foi essa. Hildekzão aí. Cara, a gente precisa aprender a dizer não para muitas coisas. Pior é que muita gente já sabe que não vai, já sabe que não dá tempo, mas com medo da reação, fechado, combinado, e vai deixando o pessoal na mão. Não tem como a gente pensar nisso, pensar em escolher as melhores coisas para dizermos sim, se a gente não tem dimensão do nosso tempo. Então, no primeiro episódio assim, dessa série, quando a gente começou a falar sobre prioridades, eu citei esse camarada, o Christian Barbosa, que ele é um especialista, né, em gestão de tempo e produtividade. E assim, eu já vi um monte de coisinha sobre o assunto, mas esse cara, ele trabalha especificamente com dados. Então, não é um negócio que ele sentiu no coração e uma dica que ele ouviu numa esquina e compartilha. Ele estuda milhares e milhares e milhares de pessoas para poder chegar àquelas conclusões. E aí o Christian Barbosa, ele dividiu o nosso tempo em 3 esferas. A esfera das coisas urgentes, que são aquelas atividades onde o tempo está curto ou acabou. As esferas das coisas circunstanciais, que são aquelas tarefas desnecessárias que a gente faz só por comodidade ou porque o pessoal vai achar legal se eu estiver lá, se eu dar as caras nessa festa, se eu aparecer nesse compromisso, se eu de fato marcar e ir neste café. Então vai ser legal, mas eu não preciso, eu não quero, eu não gostaria, mas vou, para o pessoal não ficar chateado comigo. Então são as tarefas das esferas circunstanciais, mas existe aquilo que de fato é importante, que são aquelas atividades que têm um valor, um significado para a nossa vida a curto, médio e longo prazo. A gente precisa focar nisso. E o Christian Barbosa, ele diz que a tríade ideal, assim, a combinação ideal dessas esferas é 70, 20 e 10. Eu gasto 70% do meu tempo com coisas importantes. 20% eu vou gastar com aquilo que não deu, que venceu o prazo, aquela coisa toda, e apenas 10% com aquelas coisas que são de fato circunstanciais. Mas talvez vocês nem pararam para pensar sobre isso, como por muitas vezes eu fiz essa atividade. De me perceber num emaranhado de coisas, de compromissos, que eu decidi sair assim da minha vida, né? Saí assim da vida. Aí eu olhei, cara, o que eu estou fazendo? Já se passaram semanas, meses, anos. Eu não sei o porquê que eu faço essas coisas repetidas vezes. Porque, como eu disse, o tempo, ele não volta. E em uma ocasião na minha vida,
eu estava vivendo uma crise no meu relacionamento com a Arayan. A gente tem algumas crises, né? Algumas crises e essa eu não sabia direito o porquê. Para mim ela só estava botando banca, estava tentando me ganhar na disputa, né? Sabe que homem é burro, né? O homem tem essas coisas, né? De pensar isso. E vivendo essa coisa com a Arayan, a gente foi para o meu mentor. Ela marcou a reunião. E aí a gente foi conversar ali pelo WhatsApp, chamada de vídeo. E a gente foi conversar. E ela começou a falar algumas coisas de mim que eu não tinha... Era verdade, mas eu não tinha pensado sobre isso. Minha vida estava uma correria. E ela não conseguia mais ter nenhum tempo de qualidade comigo. E aí, das muitas coisas que ela falou para o meu mentor, para me humilhar, né, para me colocar para baixo, né, tudo verdade. Ela falou o seguinte: ele marca comigo, mas nunca vem, mas com o pessoal da IEB, eu sou o cara da agenda, pontual em tudo. Comigo não. De fato, era o que estava acontecendo. Qual foi a última vez que a gente saiu e eu cheguei atrasado? Todas. Aí o meu mentor, ele fala assim, bem lento: Felipe, abre sua Bíblia em Salmo 15. Eu quero compartilhar esse texto com vocês. Salmo 15 é um texto muito legal e vai falar justamente disso. E o texto, ele muito possivelmente foi escrito no momento em que o Davi está levando a Arca da Aliança para Jerusalém. Então é um momento de muita alegria, muita festividade. E ali vão soltando as músicas, né? Os salmos são músicas. E o Salmo 15, o Davi está falando, né? Quem habitará no teu tabernáculo, que era uma espécie de igreja móvel, né? Que era o símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel. E aí ele está pensando, quem vai habitar nisso aqui? Quem vai morar no seu santo monte? Quem vai estar próximo de Deus? Qual é o perfil? Quais são as características das pessoas que vão ter as suas vidas conectadas com o Deus Criador, não somente agora, mas para toda a eternidade? Qual é o perfil dessas pessoas? Quais são as qualidades? Isso é uma canção, e ele está mostrando ali, através da letra dessa canção, essas características. E aí ele começa a descrever. E ele vai dizendo, aquele que vive com integridade, que pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Vocês estão com maldade, né? Vocês estão vendo a minha situação, né? Vocês estão imaginando, né? Eu lendo aquilo, né? Eu tentei fazer um ar de superior, mas não deu. E olha que eu já tinha lido esse salmo algumas vezes, né? Eu leio a Bíblia toda, sempre. E aí eu passei por ele. Só que às vezes eu leio 6, 7, 8 capítulos por dia e não vou atentar para esse detalhe, né, amigo? Então, detalhezinho, e o texto continua, porque ele está dando o perfil, as características das pessoas que vão viver uma vida de fato conectada com o Deus Criador. Ele continua, aquele que não difama com a sua língua, né? Os linguarudos estão fora. A galera que gosta de falar mal dos outros está fora. Tá? Que não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o vizinho, por pior que o vizinho seja, né? E o vizinho não basta só aquele cara que mora do lado, né? O vizinho é o meu próximo, é aquele com quem eu convivo. Esse é o meu vizinho. E o texto continua, aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. E essa é uma característica daqueles que vão ter uma vida conectada com o Deus Criador.
As pessoas que são conectadas com Deus Criador, elas são assim. E aí ele começa a mexer comigo. Ele diz o seguinte: aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Mesmo com prejuízo próprio. Aquele que cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Mas eu marquei com fulano, mas surgiu uma oportunidade de trabalho, de ganhar dinheiro. Eu não posso, Felipe, desmarcar esse compromisso? Se o seu compromisso é com o dinheiro e não com o Deus Criador, claro que você pode. Mas o texto é claro, mesmo com dano próprio. Mesmo que eu saia perdendo. Mesmo que eu perceba que ter feito aquele compromisso foi uma grande burrada. E que eu não deveria ter marcado aquilo, mas eu marquei. Já pensou? Pensou que isso está na Bíblia? E ali, os rabinhos foram entrando entre as pernas. E o texto continua. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, juro. Mas quem é do banco? Como é que funciona isso aí? Isso aí fica para uma conversa para o mês que vem. Que a gente vai falar exclusivamente de dinheiro. Fique tranquilo. Mas é aquela pessoa que não aceita suborno contra o inocente. Então o contexto está dizendo para nós que é gente que gosta de praticar injustiça e tirar vantagens das pessoas que estão aperreadas. Tem gente que é assim, né? Que adora, não perde uma oportunidade de lesar alguém. Esse tipo de pessoa não vai ter uma vida conectada com Deus Criador. Quem aceita suborno, pratica esse tipo de coisa, não tem nada a ver com o Deus Criador. Mas Felipe, é assim, eu estava com a moto atrasada e aquele policial apareceu de repente. Foi só um detalhe, uma propinazinha, coisa, foi R$20 para o lanche. Esse tipo de pessoa não vai conectar com Deus. Posso fazer isso? Eu não tenho liberdade para fazer isso. Deus, passa pano nesse pecado aí, por favor. É assim que a regra do jogo funciona. E o Salmo termina: quem age assim não será jamais abalado. Gente do céu, foi uma das piores reuniões de mentoria que eu já tive na vida. Primeiro porque eu não sabia, eu sabia que não estava tão bem o nosso relacionamento. Mas não era tanto. E depois o motivo, que eu cumpria toda a minha agenda fora de casa, mas dentro de casa eu descumpria tudo que eu podia. Ela entende. Ela tem que entender. Tem que entender mesmo. Tá vendo como vai piorando? Então eu entendi que eu não tinha palavra. A minha palavra não valia nada em casa. Eu era o problema. Mas saiba, toda mudança importante começa quando alguém se dá conta de um problema grande e decide fazer alguma coisa. Isso me deixou em choque. Por horas. E eu não sabia o que fazer. E aí eu procurei o Mateus novamente. Mateus, é o seguinte, eu preciso resolver essa área. Eu não posso ser assim. Porque não é justo que eu seja bonzinho na rua e um porcão em casa. Justo. E aí a gente começou a falar sobre o tempo, como é que eu estava levando. Ele viu que eu estava gastando muito tempo com coisa aleatória.
muita coisa circunstancial, e que por causa disso eu me atolava nas minhas atividades, então tinha muitas demandas urgentes, mas aquilo que era importante, eu não estava fazendo. E aí ele me apresentou o conceito do que seria uma agenda reativa, e era basicamente como eu organizava a minha vida. O que é uma agenda reativa? A minha agenda, ela reage ao externo. Eu ando com a minha agenda, seja ela uma folha de papel, um planner, uma agenda mesmo, ou um aplicativo. E aí, à medida que vão surgindo ali as demandas, eu vou colocando na minha agenda. Então, eu dependo do universo, né? Do destino, das casualidades, das circunstâncias da vida para montar o cronograma da minha história. Olha que loucura. Está soando mais louco ainda falando disso agora. E ele me apresentou o conceito do que seria uma agenda proativa. Então, eu determino as demandas. E a agenda reativa, as demandas vão chegando e você as encaixa no seu tempo. Uma agenda proativa, você determina as prioridades. E depois organiza o seu tempo a partir delas. A diferença é gigante. É gigantesca. E aí ele me mandou fazer uma atividade. Faz na vida. Como é que você organiza seu tempo? Aquilo me deixou louco, né? Porque minha agenda era completamente reativa. Mas tem que começar assim. Eu não sabia o que eu fazia. Eu sabia que eu estava cansado e que eu estava fazendo sempre alguma coisa. Mas eu não tinha mapeado tudo que eu faço. Eu não tinha determinado os espaços no meu tempo, na minha vida, para fazer as coisas. Estava falando isso no devocional aqui com o pessoal, que eu sou privilegiado porque o meu trabalho tem a ver com o meu hobby. Eu gosto das atividades que eu faço enquanto pastor. Então é muito legal isso. E isso se confunde, porque para mim não tem hora para começar e muito menos para terminar. Minha mãe está passando 2 dias lá em casa. 2 dias, tá? A gente vai ter a nossa saída amanhã, né? A gente marcou para sair amanhã. E aí Mateus, mas e aí, como é que faz isso? Não, você vai sentar, vai separar as coisas então que você precisa fazer. Aquilo que é importante. Aí eu fiz um primeiro rascunho assim, né? Fiz, Mateus? Não, não é fiz, Mateus, não. Tira um print e manda para mim. Eu quero ver. Aí o Mateus, mas isso é invasivo, né? O que tu quer com minha vida? Eu quero que tu não divorcie, cara. Eu quero que tu continue casado. Seria legal te ver envelhecer com a Nayan. Fiz o meu rascunho, mandei para ele. Ele olhou, deu umas retificadas ali em algumas loucuras, né? Que às vezes você se propõe a fazer mais coisas do que é possível. Você acha que você é especial, né? Você era muito especial. Não, eu vou dar conta. Esse compromisso aqui é às 7 horas, termina às 8. E eu vou estar no N9, 8h10, né? Tem um cara que faz isso aqui na IEM. E aí eu comecei a trabalhar e a pensar sobre isso, porque o meu sim tinha que ser sim. O meu não tem que ser não. Eu preciso assumir os meus compromissos, mesmo com dano próprio. Mesmo que no fim eu saia prejudicado, porque eu dei o meu sim. Eu me comprometi com aquilo. A minha palavra tem que valer alguma coisa. Você entende a profundidade disso? Porque ninguém confia em ninguém. Porque a gente vai dando pistas, deixando pontas soltas, e aí ninguém confia na sua palavra. Ninguém acredita no que você diz, no que você se propõe a fazer. Porque você já deixou tantas coisas em aberto. Desculpas, né?
E você vai levando, vai levando, vai levando. Então a ideia é talvez começar por um sistema para coletar efetivamente todos os nossos compromissos. O nosso tempo precisa ser orquestrado, mapeado, organizado. Eu preciso ter noção da minha vida, do que eu faço. Eu trabalho de 8 ao meio-dia, eu tenho aquele maravilhoso intervalo de sei lá quanto tempo, e eu volto de 1h30 e fico ali até 18 horas, não sei. Beleza, então o que eu faço antes disso? O que eu faço no meio ali, na hora do almoço? O que eu faço depois? Eu preciso saber. Porque é que nem a história do cara que olha o amigo tocando sax, e ele diz assim: cara, eu queria tocar sax assim que nem tu. Aí o amigo do sax: queria não, amigo. Tu nunca quis tocar sax. Porque se tu quisesse, tu tinha um sax. E tu gastava pelo menos 4 a 6 horas todos os dias com sax. Então não me diz que tu quer tocar sax. E muitas vezes a gente faz isso. Eu queria ter essa organização que tu tem. Quer não, filho. Quer não. Eu queria ter essa competência, essa habilidade específica. Não quer. E quem quer faz, né? Quem quer começa e faz. Então você precisa começar a organizar a sua vida para que a sua palavra, para que a minha palavra tenha algum valor, tenha algum significado. Mas você saiba, a ferramenta é bem menos importante que o processo. Não importa como, mas você tem que manter sua palavra. Então cada um vai ter mais facilidade com uma metodologia específica. Quando você vai marcar um compromisso, por exemplo, com a Claudinha, a nossa comunidade aqui, ela puxa um bolo de folhas que eu duvido você entender o que está escrito naquelas folhas, e ela marca aquilo ali de todo jeito. Funciona para ela, tá bom? Outro pessoal gosta de usar um planner, né, que divide ali os dias da semana, talvez os turnos, coisas desse tipo. Outras pessoas gostam de uma agenda mesmo física, um dia, uma página é um dia, né? E por aí vai, cada um escolhe a sua metodologia. Eu me adequei melhor quando eu decidi sair do papel. Comecei usando agenda, aí era um absurdo, porque eu não sabia quando eu fiz aquele compromisso, eu tinha que voltar a procurar, cavar aquele troço. Às vezes eu anotava na data errada, era uma porcaria. E aí eu não sabia mais, aí acabou. Tem gente que consegue se adequar muito bem a isso. Aí depois eu migrei para um planner, descobri o planner, cara. Eu me sentia o rei do cronograma, né? Aí eu vi que o planner também não se adequava ao meu dia a dia. E o meu planner era um pequeno caderno assim, que eu comprei lá no antigo Macro. Caderno assim, aí não dava, né, amigo, para eu sair com aquele caderno. Eu migrei para o celular. Comecei a usar a agenda do Google. Eu comecei a organizar aquilo. Descobri que aquela ferramenta tem muitas coisas que se adequam à minha vida. É a melhor? Não. Enquanto eu estava organizando essa mensagem, eu vi que tem centenas de aplicativos. E se organiza de formas diferentes. Então, a ferramenta é bem menos importante que o processo. Então, por exemplo, se você me encontra, eu acho que eu não vou conseguir mostrar pelo meu computador. Vamos ver se isso dá certo. Eu acho que não vai dar certo. Se dá para ler. Então, misericórdia. Não dá. Então, tentei duplicar e não suporta. Beleza, então vamos seguir o baile.
Então o que eu fiz? Eu separei a minha vida em janelas, em atividades. E a partir dessas atividades, por exemplo, eu tenho momentos em que eu tenho aconselhamentos com pessoas. Essas pessoas me procuram, ou eu procuro infernizar a vida delas com a palavra de Deus, né? E aí a gente tem aquela conversa, geralmente, infelizmente, os aconselhamentos não são agradáveis, mas eu tenho essa agenda para aconselhamento. Aí eu tenho um outro tipo de conversa que eu tenho com os líderes da IEB, é outra vibe, é outro tipo de agenda. Então, elas são categorizadas, ela é dividida por cores. É bem parecido com isso aí, só que mais dinâmico, né? E aí eu montei a minha agenda com a Nayan, minha agenda com as minhas atividades e obrigações em casa, né? Porque eu não sou um hóspede, né? Eu tenho que cumprir algumas demandas em casa, né? Tem algum hóspede aqui? Não, né? Tem marido, todos os maridos são muito atenciosos e cuidadosos, né? Só eu que sou todo errado. E aí eu comecei a categorizar esse negócio, os meus hábitos, né? Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ler livro, eu preciso fazer alguma atividade física, senão eu não vou conseguir mais subir esse degrau, né? Eu preciso fazer algumas coisas aí para dar uma melhorada na minha vida. De vez em quando eu preciso dormir, né? Então eu tenho que me preparar para essas coisas. E aí eu fui categorizando e organizando. Então hoje, por exemplo, eu tenho o meu limite. Então, por semana, eu tenho tantas horas específicas para aconselhamento. Então, por exemplo, se extrapolou aquela quantidade de pessoas, eu já não tenho mais tempo aquela semana. Ah, mas eu vou dar um jeitinho. Mas não tem como dar jeitinho, que eu já tentei, eu não sou onipresente. Não tem como dar jeitinho. Ah, Felipe, mas agora tu está sendo elitista, né? Não, não é elitista, eu estou sendo inteligente. Porque um dia desse eu era burro. E estava perdendo a Nayan. Então eu tenho que fazer alguma coisa. E eu comecei a me organizar dentro disso. E a minha vida começou a dar uma guinada. Eu percebi que de fato não é o Google Agenda que organiza o meu tempo. Não é o Google Agenda. Não é o Planner. O problema não era nem a agenda física. O problema era quem? O Felipe. Ele que é o sabotador. Mas esse texto, Salmo 15, gente, que loucura. Quando você pega ele, e como ele começa, né? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E basicamente é a mesma coisa que está lá em Salmo 24, é quase que tem a mesma lógica, a mesma estrutura. E o versículo 4 diz, aquele que jura, que marca o compromisso com a Nayan, e falha sempre. Foi assim que eu li o troço. Porque eu não queria sair prejudicado. Às vezes eu estava na IEB resolvendo alguma coisa com um casal e a Nayan estava me esperando em casa com raiva. Eu orientando o casal. Eu marquei com ela às 8 e já eram 11. É uma hipocrisia, né, amigo? Não é só paradoxal, não. É hipócrita. Absurdo. Absurdo. Se eu quero alguma coisa com Deus, isso precisa fazer parte da minha vida. Precisa. Então o salmista, ele estrutura isso de uma forma muito legal, ele cria um problema que é para gerar uma atenção. Todo mundo quer viver com Deus. Todo mundo quer Deus perto. Ou pelo menos a maioria das pessoas. Querem Deus perto. Mas como é que isso acontece? Quando a gente tem esse perfil. E a gente exala Deus. A gente tem esse perfil. E uma dessas características é aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Essa característica também é uma condição. Mas não é só isso. Existe um resultado. Existe uma promessa. Quem vive dessa forma, quem age assim, jamais será abalado. Vai ter uma vida bacana. Não perde
no meio do tumulto, do caos do dia a dia. Porque ser disciplinado, com o tempo, nos libertará para fazer uma contribuição maior ao mundo, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É libertador. Você vai descobrir que tem menos tempo do que você achava que tinha. E que tem mais tempo do que você achava que tinha. Descobrir a realidade, você vai poder ver de fato. Porque quando o assunto é dinheiro, eu usei o exemplo dos R$100, fica mais fácil, né? Gastei 20, só tem 80. Gastei mais 30, só tem 50. Mas com o tempo, à medida que a gente vai gastando nos nossos dias, corremos o risco de chegar com os nossos 40, 50, 60, 70 anos e olhar para trás, para os nossos filhos, netos, e dizer: o que eu fiz da vida? Onde é que eu estava que não vi esse menino crescer? Onde é que eu estava que não cultivei o meu relacionamento com essa mulher? E por isso ela está indo embora. Onde é que eu estava que não cultivei o relacionamento com esse cara? E por isso que ele está indo embora. Onde é que eu estava que não aprendi a cuidar do meu tempo, da minha agenda? Quem age assim jamais será abalado. Só tem vantagens. Um outro provérbio legal é esse. Versículo 5, capítulo 21. Os planos de quem é esforçado, diligente, organizado, afiado. A palavra original para isso aí. Os planos dessas pessoas conduzem à fartura, mas a pressa excessiva. Qualquer dia desse a gente toma um café. Esse tipo de coisa só leva à desgraça. Você perde muito mais que dinheiro com isso. Você perde família, respeito, influência, oportunidades. Simplesmente porque você se orgulha de ser guiado pelo acaso. Como foi cantado no domingo passado, né? O acaso vai me proteger. É a música do Titãs. Que loucura. Você sabe que aquela música, o tema dela é epitáfio, né? A ideia é o cara que morreu e está escrevendo ali na lápide o que ele gostaria de ter vivido, mas não viveu. Porque estava ocupado demais fazendo nada e tudo ao mesmo tempo. Pressa excessiva leva à pobreza. Então, os princípios e valores do reino de Deus podem e devem moldar a nossa vida. O povo de Deus precisa ser pontual. O povo de Deus precisa ter palavra. O seu sim tem que ser sim. O seu não tem que ser não. Exceção existe, fato. Mas não faça da exceção a regra. Cumpra a sua palavra, mesmo que você saia no prejuízo. Só assim você poderá se ver conectado, demonstrar quem é o nosso Deus Criador. Tem que funcionar. Mas sabe qual deve ser a sua maior motivação para cumprir as suas promessas? Para que o seu sim seja sim, para que o seu não seja não. Sabe qual deve ser a sua maior motivação? Não é simplesmente porque se você for esforçado, você vai ser conduzido à fartura. Não, você precisa fazer isso porque Deus sempre cumpre sua palavra. Porque é quem Deus é.
Ele não está nos pedindo algo diferente da sua própria natureza. Ele é assim. Os seres humanos, eles decidiram viver uma vida aquém do Deus Criador, decidiram viver por conta própria, decidiram fazer da sua existência uma maneira de ser feliz independente de Deus. Mas Deus fez uma promessa. Diante daquele primeiro casal que pecou e deu início a um pecado colapsal, cosmológico, que afetou toda a criação. Deus fez uma promessa, lá no Éden, lá no jardim, no início da história, a promessa de que Ele iria desfazer o pecado. E a Bíblia conta essa história, de como Deus cumpre a sua promessa. E fora o povo que Deus vai escolhendo ao longo dos tempos, falhem, voltem atrás, ainda assim Deus garante, porque não dependia do bom comportamento ou das boas ações que o povo de Deus faz para que Ele cumpra a sua promessa. Por muitas vezes, na história ali contada no Antigo Testamento, Deus deixa claro que é por causa da palavra dEle, por causa da promessa dEle, que Ele decide restaurar todas as coisas a começar do seu povo. Por causa do povo, necessariamente. Porque Ele disse que ia fazer. Porque Deus sempre cumpre a sua promessa. Sabe qual é uma das promessas de Deus? Que Ele não vai ter o culpado como inocente. Juízes humanos, eles são injustos. Eles aceitam subornos. Eles aplicam uma pena medíocre. Mas o nosso Deus Criador é um reto juiz. E Ele não vai ter o culpado como inocente. Aquele que sonda os corações e conhece toda a nossa história, e o que passa na nossa cabeça, e o que sai dos nossos lábios, e aquilo que as nossas mãos fazem, Ele é justo juiz. Se Ele cumpre a sua promessa, se Ele cumpre a sua palavra, o culpado está em maus lençóis. Aprove Deus abrir uma porta de possibilidade para nós. Uma porta de salvação. A qual preço? Preço de sangue. Mesmo quando ainda éramos pecadores, o tempo certo da história, Ele envia o seu Filho para viver a nossa vida, viver o caos deste mundo, para cumprir a sua promessa. Jesus vai para a cruz. E para cumprir a promessa de Deus, Jesus recebe em seus lombos os pecados da nossa culpa. Aquilo que nos condenava, Ele recebe sobre si. Nós quem, Felipe? Quem tem os seus pecados nos lombos de Jesus na cruz? Aqueles que creem, aqueles que confiam, aqueles que com seus lábios confessam que Jesus é o Senhor e com o seu coração crê que Ele é o Filho de Deus. É por eles que Jesus morre na cruz. Então todo mundo vai passar por isso? Não, apenas os que creem. Apenas os que creem. Só existe salvação em Jesus. Pelo menos é o que está escrito. Existem vias alternativas. Mas Felipe, isso soa muito fundamentalista. É o que está escrito. Foi o que Deus prometeu.
Felipe, mas assim, aquele cara que é bonzinho de coração, ele confessou com os lábios, ele creu com o coração? Não, mas... Então, Deus não vai ter o culpado como inocente. Porque somente Jesus na cruz tem o direito de receber o nosso pecado. Castigo que pode nos conectar com Deus só poderia estar nos lombos de Jesus. Você não tem condições de negociar com o Deus Criador. Por menor que sejam os nossos pecados, ou menor que pareçam os nossos pecados, eles por si só já nos condenam. E apenas confiando em Jesus, existe a possibilidade de nós reatarmos uma aliança, um compromisso com Deus. Então, apenas os que confiam em Jesus, de fato, alcançam essa promessa de Deus. Deus cumpre a sua palavra. E eu gostaria de encerrar essa mensagem com este incentivo de que você deve começar a cumprir a sua palavra, a arcar com os seus compromissos, mesmo com dano próprio, porque Deus cumpre sua palavra. Porque Deus cumpre sua palavra. Eu tenho algumas perguntas. A primeira delas é: quanto do seu tempo você de fato tem usado com coisas e causas importantes? Quanto? Quanto do seu tempo você tem usado para aquilo que importa? Antigamente eu tinha uma visão assim, uma visão hierárquica das áreas da vida. Então, primeiro eu preciso priorizar Deus, depois a minha esposa, se eu tiver filhos, os meus filhos, minha família, depois o meu trabalho. Não é, o pessoal? Aquela conversa com o Mateus Rett, eu tentando argumentar com ele que estar na IEB é de Deus, e não sei o quê. Em primeiro lugar, Mateus, ele me deu uma rasteira. Ele, cara, essa tua lógica está totalmente errada. Deus, mas eu aprendi isso na EBD, quando eu tinha 11 anos. Como assim a lógica está errada? Cara, isso aí tu está fazendo que nem os ministros do STF, né? Fazendo joguinhos com a Constituição. Lógica certa é o seguinte: primeiro Deus, e tudo que Deus fala a respeito de todas as outras áreas da vida. Entendeu? Primeiro Deus, e depois tudo que Deus fala sobre as outras áreas da vida. Aí você está priorizando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí você está priorizando Deus. Não é primeiro Deus, depois não sei o que. Não. Primeiro Deus e depois tudo que Ele fala a respeito de todas as áreas da vida. Primeiro Deus e tudo que Ele fala sobre como eu tenho que ser como marido. Primeiro Deus e depois tudo que Ele fala a respeito de como eu tenho que ser como pai ou mãe. Primeiro Deus e tudo que Ele fala a respeito de como eu tenho que ser como profissional. Seja eu o patrão, seja eu o empregado. Primeiro Deus e depois como eu lido com o meu tempo vago e as coisas que Ele diz a respeito disso. Primeiro Deus e depois tudo que Ele diz a respeito de como eu lido. Hobbies que eu tenho, que eu cultivo. Como é que Ele gostaria? Primeiro Deus e depois tudo que Ele diz a respeito das outras áreas da vida. E neste caso, primeiro Deus e depois tudo que Deus diz a respeito de como eu lido com o meu tempo e a administração do meu tempo. Primeiro Deus. Dessa forma, é Deus em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto. E aí eu não seria abalado.
E aí dá para continuar. Segunda, quais coisas boas você está disposto a abrir mão por coisas ainda melhores? Porque às vezes a gente tem a ambição de chegar em algum lugar, ou deseja, eu estou falando ambição num sentido bom, né? A gente deseja chegar em algum ponto, assim, tomar algumas decisões, mudar de carreira, coisa do tipo. Bacana. Mas a pergunta certa talvez não seja o que você deve fazer para chegar lá, mas talvez o que você precisa deixar de fazer para chegar lá. Sacou a diferença? O que você precisa deixar de fazer? Então talvez você vai ter que tomar algumas decisões se você quer que isso seja muito mais do que uma palestra motivacional, muito mais do que uma teoria coach gospel. Talvez você vai ter que fazer compromissos com Deus, de abrir mão de, uma parte da sua renda, para ganhar menos, para estar mais tempo com os seus filhos. Talvez você vai ter que abrir mão de dormir um pouquinho mais, para levantar um pouquinho mais cedo, para fazer algumas coisas em casa, para ajudar sua esposa, ou para cuidar do seu marido. Você vai ter que dizer não, abrir mão de algumas coisas que são boas, mas por coisas de fato melhores. E por fim, quais os passos você precisa dar para ter uma agenda proativa a partir de agora? Não é daqui a um mês, é agora. Talvez você vai ter que chegar em casa, rascunhar ali alguma coisinha num papel e começar a achar as lacunas na sua agenda e colocar coisas de fato importantes ali, porque senão o tempo vai passar e você vai ter que olhar para trás e dizer, como muitos dizem, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Comece agora. Só hoje. Começa.